Hoje nós iremos aprender um pouco sobre triângulos e também sobre quadriláteros, ok? Definição de triângulo. Triângulo é uma figura plana formada por três segmentos de retas fechado com a região interna. O que isso nos indica? Que o triângulo é um polígono, que é a mesma definição de polígono. Concordam comigo? Possui todos os elementos comuns a um polígono: vértice, lado e ângulo, tanto interno quanto externo. O triângulo apenas não possui diagonais. Vamos ver como que funciona, o que é um triângulo na verdade. Eu vou, além de tomar aquela definição que nós acabamos de conhecer, eu vou tomar algumas retas e vou mostrar uma segunda vertente que pode ser tomada como uma definição também. Eu vou aqui na nossa barra de ferramenta, né? Terceiro ícone, reta. Vou criar uma reta que sai de A e vai para B. Agora, eu vou criar uma segunda reta, que ela sai de A e vai para C. E vou criar uma outra reta que sai de C e vai para B. Percebam, o que acontece? Lembra, polígono é uma figura fechada com a região interna, correto? Então aqui nós temos um polígono e esse polígono é o quê? Tem três lados, então é conhecido como triângulo. Além disso, uma coisa muito importante no polígono, uma definição muito importante, que o polígono ele não tem lados paralelos. Você consegue olhar isso aqui e ver alguma coisa paralela? Porque se a gente for aqui na nossa barra de ferramenta, paralelo, e vamos pegar essa reta de baixo aqui, clicando nela, eu vou procurar uma reta paralela. Existe alguma reta paralela a essa? Não, de fato. Vou apertar ESC para sair. Vou de novo na minha ferramenta, reta paralela. Vou clicar no segmento BC. Vamos ver se tem algum segmento que seja paralelo a esse. Não, em momento nenhum. Nenhum dos segmentos são paralelos. Então nós também podemos definir simplesmente triângulo como segmentos de retas não paralelos. Todo mundo concorda comigo? Agora vamos entender os elementos de um triângulo. Primeiro, nós sabemos que um triângulo tem três vértices, concordam comigo? Porque são três lados, então três vértices. Então nós temos o vértice A, nós temos o vértice B e nós temos o vértice C. Isso aí. Nós também temos o nosso segmento de reta AB, nós temos o nosso segmento de reta BC e nós temos o nosso segmento de reta AC. Outros elementos, o ângulo. Sempre quando houver vértice, existe um ângulo, porque é uma abertura entre retas. Então lembre-se da definição de ângulo. Ângulo é a abertura entre retas, ou a distância entre as retas. Nós temos aqui em azul. Eu tive que colocar assim porque o GeoGebra não aceita espaço no nome do elemento. Então não se preocupe não. É ângulo interno. Em vermelho eu tenho um outro ângulo, chamado de beta. E em verde eu tenho um outro ângulo, alfa. Em laranja, como vocês podem ver, junto com essa reta aqui que a gente vai chamar de reta suporte. Eu vou colocar até o nome dela aqui. Sempre que nós formos falar de ângulo externo de qualquer polígono, nós precisamos fazer retas suportes, tá ok? Então essa aqui é uma reta suporte, ela é a continuação do segmento AC. Isso que é uma reta suporte, porque se eu for aqui e eu clicar, acho que é esse aqui, não, AC, esse aqui. Se eu clicar aqui, vocês conseguem enxergar que o segmento de reta AC, ele é um pedaço, a gente já conversou sobre isso, é um pedaço de uma reta, que na verdade é essa reta aqui, concordam comigo?
Então, para poder falar de ângulo externo, eu simplesmente peguei o suporte dessa reta e fiz um segmento de reta menorzinho aqui só para me orientar, só para poder ter uma orientação. Então aqui, toda vez que nós formos falar de ângulo externo, nós precisamos ter bastante cuidado e pegar a reta suporte, tá ok? Então, no lado de fora aqui nós temos o nosso ângulo externo. Ah, professor, mas por que não tem diagonal? Vamos lá. Imagine, vamos primeiro, definir o que é a diagonal. Diagonal é um segmento de reta que sai de um vértice e vai até o outro, concorda comigo? Além dessa definição, nós temos a segunda definição, que é o quê? Que esse segmento de reta precisa cruzar o desenho. Agora imagine, se eu pegar um segmento de reta que saia de A até B, ele está cruzando o desenho? Ou cruzando o polígono? Não. Se eu pegar um segmento de reta que sai de A e vai até B, ele está cruzando o polígono? Não. Então, por isso que triângulos não possuem diagonais.